Oi, gente, tudo bem? Nós vamos aqui para esse conteúdo agora, né? Essa articulação entre o PPP, o PDI e essa questão da pesquisa, ensino e extensão, que se inicia como algo muito importante, fundamental no ensino superior, mas que agora também pode ser adotado por outros tipos de instituições educacionais. Tudo começa aqui, nesse artigo da Constituição Federal, que é o 207. Então aqui para a gente é importante esse caput. Tem o parágrafo 1º e 2º que não nos interessam aqui. Ele diz assim: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, a princípio, isso é algo que está relacionado às atividades das universidades, tá? Mas outras instituições de ensino têm também tomado isso como uma referência, como, por exemplo, as instituições de cursos técnicos. Então, o nosso foco dessa aula é justamente esse princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e analisar o que seriam esses três institutos aqui. Então esse é o nosso ponto de partida. Qual é o objetivo disso, né? Então, o objetivo disso, da existência desse princípio aí, é justamente transformar cada docente olha que interessante, transformar cada docente em, obviamente, professor, né, para a prática do ensino, pesquisador e extensionista. Ok? Extensionista. Agora, por que isso? Por que trabalhar nessa perspectiva? Por que trabalhar com base nisso, né? Nessa transformação do docente, trabalhar com pesquisa, ensino, extensão, etc. Porque vejo que a gente trabalha, a instituição educacional, ela trabalha com conteúdos, com conhecimento. O importante é trabalhar não apenas com a produção do conhecimento, mas com a inovação do conhecimento também. Tá? Então, quando a gente pergunta por que, né, de transformar o docente um professor, pesquisador, extensionista, e também por que de se trabalhar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é justamente por causa disso, porque a gente tem que, como finalidades da educação, tanto a produção do conhecimento, aí no caso, eu falo produção, mas é produção e reprodução também, né, do conhecimento. Mas também inovação. É preciso inovar. E é somente a partir da pesquisa, de um ensino diferente, da ideia de extensão, é que a gente vai conseguir essa inovação. Bem, esse princípio aqui, esse princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão acaba sendo também, eu vou até colocar aqui em cima, ele acaba sendo também um processo, gente, que busca a unidade entre teoria e prática. Então, trata-se aqui de um processo que busca a unidade da teoria e da prática, ok? A unidade da teoria e da prática. Então é um outro ponto importante aqui para a gente.
Além do que, uma outra coisa, um outro objetivo que se busca é a qualidade do trabalho acadêmico. Então a qualidade, o trabalho acadêmico só vai ter qualidade se ele realmente estiver relacionando, né, ensino, pesquisa, extensão. Ou seja, simplesmente reproduzir conhecimentos, por mais bem elaborados que sejam, não representa mais uma qualidade do trabalho acadêmico. E quando eu falo acadêmico aqui, posso falar do trabalho da instituição educacional. Tá? Por exemplo, ela não precisa ser uma universidade necessariamente. Então busca-se muito isso, né? Qual é a concepção de qualidade do trabalho da instituição educacional hoje? Será que é simplesmente reproduzir conteúdos, né? Fazer com que o aluno decore conteúdos e conceitos? Não. É inserir o aluno dentro de um sistema de produção de conhecimento, mas também de pesquisa e de extensão. Tá? Bem, vamos lá. Essa questão, quando a gente fala assim, né, qualidade do trabalho acadêmico, se esse trabalho acadêmico aqui ele está baseado no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, então ele vai favorecer a aproximação entre alguns elementos aqui. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a universidade e sociedade. Então veja, se o trabalho acadêmico ou institucional ele tem qualidade, ele aproxima, ele favorece a aproximação entre universidade e sociedade ou instituição de ensino, seja ela qual for, e sociedade. Então esse trabalho de qualidade favorece isso. Favorece também a autorreflexão crítica. Favorece a autorreflexão crítica. Favorece, por exemplo, a emancipação. Olha que interessante, ó. Favorece também a emancipação teórica e prática. Dos estudos. Tá? Favorece também o encontro, vamos dizer assim, do significado social do trabalho acadêmico. Do trabalho acadêmico. Ok? Então, tudo isso aqui, todos esses elementos, eles são favorecidos quando a gente fala de qualidade, né, do trabalho acadêmico ou do trabalho institucional. Tá bom? Então, esses elementos eles se aproximam, o que passa a tornar o trabalho mais integrado, né? Só que nós temos alguns problemas também relacionados a isso, e não tem como nós não relatarmos isso, né? Na prática, gente, fala-se em na verdade, não numa articulação entre pesquisa, ensino e extensão, mas de uma desarticulação entre ensino, pesquisa e extensão. E por que há essa desarticulação? Por dois motivos. Um deles é que os professores que realmente são capacitados e instruídos, então professores mais instruídos, tendem a se dedicar à pesquisa. Nossa, esse acento aqui ficou lindo agora, né? Tendem a se dedicar à pesquisa
nos cursos de pós-graduação, principalmente stricto sensu, mestrado, doutorado. Então, muito pouco na graduação, imagina em cursos, né, em cursos técnicos. E o outro problema é a falta de recursos nas universidades e nas instituições. Então, vou colocar aqui só a falta de recursos que paira sobre as instituições, sobre as universidades. Então, são dois problemas aqui que têm interferido muito no desenvolvimento da pesquisa, no desenvolvimento desse trabalho, desse trabalho articulado, indissociado aqui entre ensino, pesquisa e extensão. Tá bom? Bem, para se trabalhar dessa forma, com esses 3 eixos, cabe aqui uma observação que é fundamental para nós nesse momento, que é o seguinte: os PPPs, no caso os projetos político-pedagógicos dos cursos, devem sinalizar os eixos de integração temática, as linhas de pesquisa, tá? E as linhas de extensão. É óbvio, gente, que para isso há necessidade do quê? De recursos, de tudo mais. Então, eu vou colocar aqui só como um ponto aqui só para a gente já deixar claro o seguinte: por que fala-se de, por que eu estou articulando o PPP e o PDI? Porque o projeto político-pedagógico diz respeito à gestão acadêmica. Tá? Diz respeito à gestão acadêmica. Já o PDI, que vai ter sua estrutura também, etc., mas, né, ele diz respeito à administração geral. Agora, a gestão acadêmica depende da administração geral para também elaborar seus projetos, para ter recursos, para uma série de coisas. Por isso que nós estamos articulando uma e outra. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Ó. O projeto político-pedagógico dos cursos, ou os projetos político-pedagógicos dos cursos devem sinalizar os eixos de integração temática, as linhas de pesquisa e as linhas de extensão, ou seja, um planejamento, uma previsão de onde vai ser realizado o trabalho, né? Vamos lá, ensino. Vamos falar primeiro de ensino. Bem, gente, o que acontece, né? É muito simples aqui, vocês até sabem dos conceitos que a gente vai estudar aqui sobre ensino. Primeiro porque isso aqui é importante, ó, é através do ensino que o educando interage com o mundo através do conhecimento adquirido. Então, não tem como eu pensar em atividade educacional sem pensar num processo de ensino. Não tem como. E, obviamente, no processo de ensino há aprendizagem. Só que o ensino acaba tendo uma função que é uma função institucional dele, né? Que a gente pode colocar aqui função institucional do ensino. O que é? Nada mais é a função institucional do ensino,
nada mais é do que o processo de socialização do conhecimento. Então a gente está falando aqui do processo de socialização do conhecimento. A importância de se tornar o conhecimento algo difuso, algo disponível a todos. Tá? Qual conhecimento? Isso aqui a gente fala várias vezes nas aulas mais assim, de conhecimentos mais pedagógicos, né? Que conhecimento é esse? É aquele conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Tá? Então é esse conhecimento aqui, ó, historicamente. Produzido pela humanidade. Tá? Só um detalhe para a gente reforçar, né, conceitos que normalmente a gente vê nas aulas de conteúdos mais pedagógicos. Agora, para esse ensino aqui ter qualidade, ele tem que ser dinâmico. O que nos leva a pensar por outro lado, é o seguinte: o ensino, né, ele não se trata de um processo de mera transmissão. Olha lá, não se trata de mera transmissão, e aí eu posso até colocar aqui, ó, passiva de conteúdos e de disciplinas isoladas. Tá? Não se trata de mera transmissão. Quando eu falo quando eu falo de transmissão passiva, eu estou falando de uma didática o quê? Também reprodutivista, tá? Então aqui implica isso também, ó. Aqui eu estou falando de uma didática reprodutivista. Então toda a atividade pedagógica está centrada no professor. Foco no professor, porque é o professor que expõe. Só ele fala, é um monólogo, só ele tem técnica, só ele tem conhecimento. Então todo o foco, a centralidade da atividade está toda no professor. Então na verdade isso é o que nós não queremos para o processo de ensino. O que a gente quer é um ensino mais dinâmico. Esse ensino mais dinâmico, voltando aqui nessa parte de cima, eu vou até mudar a nossa cor aqui. Esse ensino mais dinâmico, ele diz respeito aqui a uma participação ativa, tanto do professor quanto do aluno. Tá? Então, deve ser dinâmico, ou seja, exige-se Então essa participação ativa ela é incentivada pelo diálogo, pela relação horizontal entre professor e aluno e pelos processos de pesquisa. Também pela pesquisa, que é o outro item que a gente vai ver. Um ponto importante, uma observação importante, que os projetos político-pedagógicos precisam necessariamente considerar na sua estrutura, no seu texto, que é a questão da interdisciplinaridade. Tá? Que é a questão da interdisciplinaridade. O que é a interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade é um eixo integrador. Né? É um eixo integrador porque é ela que vai fazer com que as áreas do conhecimento
Isso, integrador, não integrar. Eixo integrador. Porque é ela que vai fazer com que as áreas do conhecimento cooperem entre si. Então, a partir da interdisciplinaridade, a gente vai buscar isso aqui, ó, a cooperação entre as áreas do conhecimento. E assim, a gente isola a possibilidade do trabalho meramente disciplinar. A gente isola a possibilidade do trabalho meramente disciplinar. Então aqui, gente, nós estamos falando do quê? Do ensino da mesma forma que ele é concebido na educação básica como um todo. Na educação superior e em outras instituições, então o ensino ele é concebido da mesma forma, a gente tem os mesmos valores quando nós falamos de ensino. Vamos falar um pouquinho de pesquisa. Então vejam lá, pesquisa. Bem, eu acho que fica muito claro para nós que a pesquisa também tem uma função institucional. Esses 3 eixos que a gente vai estudar, que nós estamos estudando, têm suas funções institucionais. E a função institucional da pesquisa é justamente o processo de produção do conhecimento novo. Tá? Ó, processo de produção do conhecimento novo. Sendo assim, se eu estou falando de um processo de produção do conhecimento novo, gente, eu estou falando da necessidade de, a partir da pesquisa, revisitar o conhecimento já existente. Então, a pesquisa, ela necessariamente ela tem uma conotação de criticidade, né? Agora, para a realização da pesquisa, 3 aspectos são fundamentais. 3 aspectos são fundamentais. Eu vou até mudar a cor aqui para depois você se lembrar deles a partir da cor. Primeiro, a definição do objeto ou dos objetos de pesquisa. Esse objeto de pesquisa, gente, ele é na verdade indicado, né, lá no projeto político-pedagógico. Então ele já é previamente indicado. Aliás, eles precisam, um ponto importante deles é que, além de ser já previamente indicados, né, tá dentro de um plano pedagógico, eles precisam surgir de uma análise das demandas sociais. Ou seja, eu vou pesquisar, eu vou ter como objeto de pesquisa algo que eu encontrei, uma necessidade que eu encontrei, analisando as demandas sociais. Isso é fundamental. O outro ponto aqui é a problematização específica. Que é a capacidade de delimitar temas, né? Problematização específica. Para não trabalhar com informações muito genéricas que não vão, de repente, poder ter uma repercussão mais eficiente. E, obviamente, que há necessidade também de se utilizar uma metodologia precisa. Metodologia precisa. Tudo bem? E aí, da mesma forma que a gente vê o ensino, né, a gente pode também tentar identificar aqui uma razão, né? Por quê? Aliás, para que serve a pesquisa, né? Para que serve a pesquisa? Então a gente tem aqui alguns porquês. Por exemplo, para formar o hábito e a atitude investigativa.
tá? Para formar o hábito e a atitude investigativa. Mas também serve para despertar, por aqui na frente, serve também para despertar a curiosidade. Tá? Serve também, gente, para estimular a criatividade. Olha lá. E também, e isso aqui é muito importante, esse último que eu vou colocar. Para sedimentar. Olha que interessante a palavra. A mentalidade. A mentalidade. E o comportamento científico, ou seja, fazer com que a pesquisa, a busca pela informação verdadeira, a busca por soluções, por respostas, seja algo, um aspecto cultural das instituições de ensino. Nós não treinamos os nossos alunos para isso, infelizmente. Infelizmente, nós estimulamos os nossos alunos a memorizar conteúdos para fazer provas, quando na verdade, se eu quero realmente a autonomia do meu aluno, se eu quero a capacidade dele aprender a aprender, desenvolver isso no meu aluno, eu tenho que ensiná-lo a pesquisar, incentivá-lo a pesquisar, não é? E uma coisa que acaba sendo fundamental é que a pesquisa ela está dentro da sala de aula. Ela não é algo superior ou externo à sala de aula. Então, se eu tenho aqui sala de aula, a pesquisa está intimamente relacionada a ela. Não, a pesquisa não pode ser vista como uma atividade superior àquilo que se realiza na sala de aula, e muito menos externo a ela. Então, o trabalho em sala deve levar em consideração a importância da pesquisa, e ela deve ser indicada como uma atividade não apenas inerente à sala de aula, mas que é utilizada também, que parte da prática, mas que retorna à prática para aprimorá-la. Então, o professor, junto com os alunos, ele vai partir de um problema, de uma situação prática, vai buscar fundamentos e vai retornar àquela situação prática agora com novos fundamentos, com novos conteúdos, para aprimorar essa prática. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem extensão. O que será que é isso? Não é? Extensão. Ó. Trabalho também com extensão. Extensão é algo muito simples, gente. Ó, vamos colocar aí, ó, é a transferência do conteúdo produzido no âmbito acadêmico para o conjunto social. Então nós poderíamos dizer que é o seguinte, é uma contribuição que a instituição educacional dá a partir do momento que ela consolida um conhecimento para a comunidade. Tá? Então a comunidade ela pode ter acesso a esse conhecimento que foi consolidado. Olha lá, a comunidade pode ter acesso ao conhecimento consolidado, ou seja, aquele conhecimento que já foi estudado, pesquisado, testado, né, ao conhecimento consolidado por meio da prestação de serviços à comunidade.
Agora, é óbvio que a extensão não diz respeito apenas a isso, né? A prestação de serviço à comunidade, ela não se resume a isso. É, na verdade, muito mais do que isso. A extensão, ela é um canal que promove uma integração entre a comunidade e a instituição educacional. Tá? Então, trata-se de um canal de integração entre a instituição e a sociedade. Isso aqui é importante para nós, ó, que existe esse canal de integração. Porque a universidade, gente, e as instituições educacionais, elas não podem simplesmente existir por existir, tá? Somente para formar o indivíduo. Ela tem que servir para dar uma contraprestação à sociedade, para ajudar a sociedade a partir desse indivíduo, desse profissional que está se formando dentro da instituição. Ele é a pessoa que vai possibilitar isso, essa integração. Então nós temos alguns exemplos aqui de extensão. Por exemplo, vou colocar aqui letra A, né? Então alguns exemplos. Divulgação, a gente pode ter aqui uma divulgação de produção acadêmica. Eu estou falando acadêmica, tudo, mas você pode levar isso para o âmbito dos institutos, por exemplo, tá? Federais. Então, divulgação da produção acadêmica. Divulgação do quê? Sei lá, de um evento, de uma publicação, algo que seja interessante, relevante para a sociedade, importante para a sociedade, é divulgado para ela. Mas também a gente pode ter ações de assistência. Ações de assistência que sejam realizadas, por exemplo, em hospitais, que sejam realizadas em clínicas, que sejam realizadas, por exemplo, em núcleos de práticas, sei lá, seja ela qual for, colocar ela em núcleos de práticas diversas, etc. Então, os estudantes, eles estão aprendendo um determinado assunto, eles podem colocar isso na prática auxiliando a população, né? Prestação de serviços. Prestação de que tipo de serviços? Pode ser assessoria, pode ser consultoria. Atendimentos em geral. Então aqui são alguns exemplos, tá? E aqui etc também. São alguns exemplos de como essa extensão ela pode ser realizada. E obviamente que o aluno, o educando, o profissional que está sendo formado ali, ele passa a ter uma visão mais madura da sociedade, uma integração maior, ele desenvolve ações proativas, de cooperação, de solidariedade. Então, desenvolve-se uma cultura, uma ética em torno disso.
Então as atividades de extensão são muito importantes. Eu acho que isso aqui deveria ter na educação básica já, sabe? De repente no ensino médio, já ensino, pesquisa, extensão, talvez no ensino fundamental. Então é necessário que exista isso na educação brasileira para que a gente deixe essa barreira da disciplina e da memorização, do excesso de fragmentação disciplinar e de memorização enquanto prática de ensino, de aprendizagem, para nós partirmos de repente para um novo padrão educacional e que possa contribuir muito mais com o desenvolvimento da sociedade, né? Então isso aqui eu falei aqui sempre citando universidade e tudo mais, porque a educação brasileira ainda paira muito nisso, mas é algo que pode ser explorado, esses eixos, né, podem ser explorados na educação de nível médio, técnica, na universidade, etc. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Tem um material em anexo para você reforçar a tua leitura e vamos para a próxima aula. Até o próximo conteúdo. Até mais. Um abraço.